Hoje estamos aqui para apresentar o programa juntamente com uma pessoa muito especial, Dr. Anderson Cruz, advogado e membro do Fórum Municipal de Educação. Municipal de Educação. E hoje, rapidamente, para você que está aí assistindo, já participar enviando as suas perguntas para nós, o tema é a relação público-privado, o público que nós não respeitamos. Então, você cuida muito bem da sua casa, das suas coisas, do seu carro, mas quando você sai de dentro da sua casa e você está no espaço público, você respeita esse espaço público ou não? Esse espaço público é seu, é meu ou é de todos? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E eu estou muito feliz aqui de recebê-lo, doutor Anderson. Muito obrigada por ter aceito o meu convite e vamos conversar bastante sobre esse assunto hoje. Vamos falar desse assunto, principalmente, que hoje se fala de serviço público, de usuário de serviço público. Vamos explicar para as pessoas do que se trata essa relação público-privada e você vai perceber que tem muita gente que faz as coisas na rua e não faz em casa, que não faz no escritório e vice-versa. Vamos tentar esclarecer. E até algumas condutas que nós temos, ela pode ser até colocadas como crime. Crime? Crime. Cita um exemplo para eu entender. O que poderia ser um crime? Olha, depende muito da interpretação, inicialmente, do agente policial, né? Nós sabemos que no Brasil se tem o hábito de urinar muito na rua, principalmente os homens. Sim, né? Verdade. Para a mulher é muito mais difícil toda a situação. Né? É verdade. Simplesmente o ato de colocar o pênis para fora para urinar pode ser classificado como um ato libidinoso. Olha, eu não sabia disso, não. Então, para você ver como que as pessoas elas perdem essa noção de coletividade. Sim. E ela trata a rua como se fosse o banheiro da casa dela. Exatamente. Tá? Então, é um exemplo muito simples para a gente começar a colocar o nosso assunto de hoje. Ou seja, como as pessoas não respeitam o espaço que é de todos. Exatamente. Você sabe que nesse final de semana eu tenho alguns grupos nas redes sociais e um dos grupos o pessoal estava reclamando dos bares que invadem as praças. Né? Então, o sujeito tem um bar, ele monta as mesinhas na calçada e muitas vezes ele atravessa a rua e coloca mais mesinhas em cima de uma praça. Né? E as pessoas discutindo, mas o que tem? Eles estão lá curtindo. Mas está errado isso, né? Porque a praça é de todos, não é de alguém, não é de alguns. E você pode perceber que na maioria das cidades sempre se tem uma discussão a quem pertence a calçada. Já ouviram falar nisso? Sim. Se a calçada é pública, se a calçada é do proprietário do imóvel, e sempre fica essa discussão. Mas agora, independentemente a quem pertence a calçada, se ela está na rua, ela tem que ser livre, ela tem que estar liberada. Exato. Porque senão não tem sentido o pedestre ficar competindo com o carro, Sim. correndo o risco de sofrer acidentes, correndo o risco até de causar um mal maior, né? Uma batida, uma colisão. Sim, né? um atropelamento. Um atropelamento. Né? Então, as pessoas precisam ter essa noção. E essa situação que você colocou, infelizmente, é muito comum. Sim, e tem sido cada vez mais comum. Você acredita que no sábado eu vi até uma padaria fazendo isso? Ela não só tomou conta da calçada toda, como tomou conta do próprio leito carroçável. Que absurdo. Então, onde um carro deveria estacionar, porque ali é permitido estacionar, eles montaram uma banquinha para vender frango assado. Ah, é? É. Não é interessante isso? Quer dizer, como as pessoas estão tomando conta das ruas, das calçadas, das praças, e nós não podemos fazer nada. E é interessante que tem muita gente que é a favor. Isso. Olha, Olga, nós temos que perceber inicialmente a situação cultural. Sim. Né? Alguns intelectuais do Brasil, por exemplo, como o Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, ele já tentava explicar essa mistura da relação do público e privado. Sim. Né? Você pode perceber naquelas obras de literatura que o coronel, dono daquelas terras de determinada região, tratava a cidade como se fosse dele. Já percebeu isso? Sim. Né? Nos livros do Jorge Amado, por exemplo, é muito clara
essa Mas figura. eu acredito que até pelo interior aí do Brasil deva acontecer isso em muitas cidades ainda. Não, Né? acontece, sem dúvida, mas para as pessoas que às vezes apreciam a arte, elas não percebem que ali tem uma série de mensagens comportamentais das pessoas que sabem, aliás, o que não sabem diferenciar o que é público e privado. Uhum. Né? Então, por exemplo, a calçada, o sujeito trata como se fosse dela. Quer mais um exemplo? Sim, Uma relação que é terrível, que qualquer pessoa que tem carro está sofrendo. Os flanelinhas, verdade. não é? Verdade. Qualquer lugar que você vai tem flanelinha, qualquer lugar que você quer estacionar, sempre tem alguém querendo cobrar por isso, né? E o espaço é O público. espaço é público. E me fale uma coisa: como é que um sujeito, vamos colocar um show no estádio do Uhum. Pacaembu ou na Arena, na Palestra Itália, vai parar na rua e pagar R$ 50, não é? Exatamente. Para deixar o carro no espaço público, e se você não pagar, corre o risco da sua lataria estar riscada, do pneu Sim. furado, né? De uma série de situações que o seu veículo vai estar avariado. Sim. Né? E aí eu pergunto, será que tudo se resolve por uma questão policial? Ou falta bom senso das pessoas em perceberem que o espaço público é de todos? Sim, Né? mas o problema é que você fica à mercê desses sujeitos inescrupulosos, né? Que se você não pagar, você não vai reaver o seu carro. E se for reaver o seu carro, ele vai estar riscado, furado, com pneu furado, etc. Então, o receio de você ter o seu bem danificado, né, colabora para que você seja obrigado a pagar. Né? E é interessante porque eu já vi muitas vezes policiais circulando na região, né, e não fazerem nada. Olha, e aí você é bom sempre colocar a questão legal em algumas situações. Sim, por favor. Existe uma legislação de 1967, 68 que trata da questão do flanelinha, por exemplo. Ah, é? Trata, mas não é dessa forma que está hoje aí. Hum, Ele deve estar cadastrado junto à municipalidade, a prefeitura deve saber, e a adesão é voluntária aos serviços. Então, significa, se você quiser dar R$ 1 ou R$ 2 ou R$ 3, é critério seu. sim, Se você não quiser dar nada, tudo bem. problema seu Tá? também, né? Agora, quando chegar no local, o flanelinha determina o preço, e se você não fizer aquilo que ele quer, ó, no mínimo é uma extorsão isso daí. Exato, Tá? Porque ele está te colocando numa situação constrangedora para sim. que ele seja beneficiado. E, infelizmente, existe uma omissão por parte das autoridades policiais em coibir essas práticas. Com certeza, Tá? com certeza. Porque eu mesma, como eu disse, já vi várias vezes policiais circulando e não fazendo absolutamente nada. Até conhece o sujeito. Até conhece, às vezes até está conversando, né? Exatamente. É uma prática, infelizmente, muito comum, mas que precisa ser imediatamente coibida, porque o que passa na cabeça do flanelinha, já que a rua é de ninguém, ele está lá, quem parar, a propriedade é dele. Veja como que é a mentalidade das pessoas. Né? Nossa, é impressionante como as pessoas se apoderam, né, desse espaço que é público, como se fosse uma propriedade privada deles. Sem dúvida, isso Né? acontece. E é interessante porque você vê isso, um outro exemplo que é muito comum, né? As pessoas que estacionam seus carros em guias rebaixadas. Né? Quantas pessoas eu vejo reclamando, ah, eu fui sair com meu carro, ia buscar minha mãe no médico, ia levar minha filha na escola, e eu não poderia sair, eu não podia sair justamente porque havia um carro na frente, e eu fui atrás desse motorista, e ninguém sabe quem é o sujeito, onde ele está, e eu perco tempo. E muitas vezes, quando encontra esse motorista que estacionou nessa vaga de guia rebaixada, a pessoa ainda xinga. Verdade. Né? É um absurdo Ele acha um isso. absurdo, porque ele fala o seguinte: já que a rua é pública, eu posso parar de qualquer forma. Mas a própria guia rebaixada já é um aviso Exato. que existe uma circulação. Não é Exato. verdade? No mínimo de um veículo ali. Exatamente. Né? Você não sabe que horas esse veículo vai entrar, vai sair. Né? Tem que estar sempre livre. Tudo bem, às vezes você é obrigado a parar. Eu mesma, de vez em quando, paro numa guia rebaixada, mas eu não saio do meu carro. Então, a qualquer momento, se a pessoa precisar entrar ou sair, eu estou lá para remover o meu veículo. Mas a maioria dos motoristas não faz isso. Eles simplesmente estacionam e vão embora. E você não sabe onde está o motorista. Né? E existe um problema.
Depois, se o proprietário do imóvel, que estiver no imóvel, tiver uma atitude considerada radical, ou seja, chamar o guincho para retirar o veículo, Sim, o dono do imóvel vai ser taxado de uma pessoa ruim, maldosa, inescrupulosa. Mas espera aí, essa é a relação de bons exemplos que a gente fala de viver em sociedade. pois é. Ou até poderia fazer uma coisa, parece uma coisa muito simples. Aperta a campainha e pergunta: eu posso parar aqui porque eu não tenho outro lugar naquela região? A senhora me permite? Está aqui meu Sim. telefone, se a senhora precisar sair, a senhora me avisa? Ou eu vou estar ali, me Me chama, chama? né? Já pensou? Pelo menos diminuiríamos certamente o número de brigas e constrangimentos. Exatamente. O que falta é exatamente isso, né? A gentileza, é você sentar, você conversar, você pedir permissão, né? Porque Sim. provavelmente muitas vezes a garagem vai ficar ali fechada o dia inteiro, a pessoa saiu logo cedo para trabalhar, vai voltar só à noite. Não custa você perguntar: eu posso estacionar aqui? Eu posso deixar meu carro por 15 minutos, meia hora? Né? Mas isso não acontece. As pessoas simplesmente falam: ah, eu vou estacionar aqui porque não tem outro lugar, como se isso fosse uma ótima desculpa para burlar a lei, né? Porque a lei diz que você não pode estacionar em vaga rebaixada. Exatamente. Eu acho que a questão de comunicação entre pessoas, né, na medida em que nós temos hoje Facebook, Instagram, WhatsApp, né, a comunicação direta ela tem sido mais falha. Exato. Né? Então, o que acontece, por exemplo? Ao invés das pessoas se colocarem mais à disposição, parece que elas vão mais se defendendo. Sim. Né? Ontem mesmo existia uma quadra perto de um local onde estava indo, havia uns garotos brincando. De repente, aparece um rapaz de um porte físico forte, enorme, né? E ao invés dele pedir licença para ele passar ali, para ele jogar o futebol, o basquete que seja, ele ficou olhando para o pessoal, simplesmente achando que eles deveriam parar, estender o tapete vermelho para ele passar. E as crianças não perceberam isso. Sim. Custava ele pedir: crianças, com licença, eu estou passando? Pois é. Não, ele ficou lá. E aí as crianças, claro, imediatamente não saíram, ele ficou olhando com uma cara feia. Então falta um pouco dessa sensibilidade das pessoas chegar e conversar. Dê licença, eu estou passando e tal. Né? Percebendo aquilo, eu falei para as crianças: tem um rapaz querendo passar aí. As crianças saíram e ele sequer disse obrigado. Pois é. Então veja como que é a falta de educação. A todo momento as pessoas imaginam que nós somos obrigados a fazer o que elas querem a todo tempo. Exato, Né? exato. Mas elas também não são proativas no sentido também de se colocarem à disposição de se buscar esse bom senso, de se buscar esse diálogo, né? Sim. E o doutor tocou numa uma questão muito importante, que é a cultura e a educação do povo brasileiro, né? Infelizmente, a nossa sociedade está, digamos, existe uma endemia de tirar vantagem, do jeitinho, de olhar para o próprio umbigo. Cada pessoa só olha para o próprio umbigo, só olha para aquilo que é bom para ela, né? Sem se importar com o outro e sem se colocar no lugar do outro, né? Porque hoje eu posso estar te prejudicando, mas amanhã você pode ser a pessoa que vai me prejudicar. Então, é muito importante você pensar sobre essa questão, né? Por que que, se nós vivemos em sociedade, nós temos que seguir algumas regras, nós temos que nos respeitar uns aos outros. Justamente por quê? Porque o espaço é de todos. Né? Eu tenho que saber fazer a coisa certa. Eu não posso simplesmente dizer: não, porque eu sou fulano, porque eu sou amiga de não sei quem, eu vou fazer acontecer e dane-se todo mundo. Está errado. Né? E a gente vê isso no pessoal que fura a fila, no pessoal que anda pelo acostamento, né, para tentar ultrapassar a fila na estrada, e por aí vai. Pessoas que utilizam idosos para pagarem contas. Né? Então, leva lá. Eu já vi várias vezes no banco o idoso com um bolo de contas para pagar. Por quê? Porque ele tem a prioridade. Então, olha como as pessoas se aproveitam umas das outras para tirar vantagem e assim a coisa vai se perpetuando, porque você ensina isso dentro de casa. Né? E na medida que você ensina isso dentro de casa para os seus filhos, eles vão repetir esse modelo. Isso vai se perpetuando e vai se tornando cada vez pior. Olha,
Olga, essa sua observação é corretíssima. E isso não é só a falta de educação formal, gente. Vocês devem Sim, perceber que não é o problema de falta de escola. O problema são referências uhum, culturais, educacionais da própria família em sim, dizer o que é certo e o que é errado, né? E estabelecer limites. E sim, esse é o grande ponto, né? exatamente. Então, é muito comum, por exemplo, vamos dar um exemplo. O lixo em determinada residência, ele passa de terça, quinta e sábado. Uhum, Só que a pessoa faz a limpeza da sua casa e imediatamente ela já quer colocar o saco de lixo na rua numa segunda-feira. é verdade, Não é é isso? verdade. O que vai acabar acontecendo? Se chover, pode entupir o bueiro. Se passar um cachorro, ele vai ali fuçar e vai jogar o Uhum, lixo na rua. Né? Aí fala, nossa, mas precisa falar isso? Às vezes precisa falar o óbvio, porque o óbvio não está sendo dito. exatamente, Né? exatamente. E a pessoa, sem imaginar que ela quer a casa dela tão limpa, ela se esquece que ela está colocando a rua, e a rua deve ser uma extensão de sua casa, no Exato, sentido de convivência. exatamente. A rua é uma extensão da sua casa. O doutor estava falando, eu lembrei de um exemplo. Em frente ao meu consultório tem uma praça maravilhosa, né? E ali é muito comum os donos de cães levarem seus cães para caminhar e fazerem suas necessidades. Então, em dias em que não chove, como aqueles dias que passam às vezes uma semana, o tempo totalmente seco, o odor é terrível, né? Porque nenhum desses proprietários de cães tem a pachorra, vamos dizer assim, de pegar essas fezes e guardar num saquinho e jogar em algum lixo. Não, e pior ainda, além de deixar os cães defecarem na praça, eles defecam na calçada. Então, muitas vezes você vai estacionar o seu carro, quando você vai descer, você pisa naquilo. Tem um bilhete premiado ali É na um frente. bilhete Né? premiado. Então, e olha, já aconteceu de uma vez eu estar estacionando o carro, a senhora parada com o cão fazendo as suas necessidades no meio da calçada, eu alertá-la, eu falei, olha, por favor, né, recolha, e ainda ser xingada. Acredito. Porque eles acham que é um absurdo que alguém vá cobrar por essa conduta. Pois é. E ninguém está falando no sentido de brigar, sair no tapa, Não, nada, gente. É uma questão de socialização das pessoas. exato. Tá? Então, você parte do pressuposto que se a pessoa admite que o animal mantém as suas fezes na calçada, eu vou partir do pressuposto que a casa da pessoa também é assim, um quintal, dentro da Exato. sala. E na maioria das vezes a gente sabe que não é verdade, mas é Uhum. uma questão de percepção. Exatamente. Quer Né? dizer, você preserva a sua casa limpinha, cheirosinha e você joga a sujeira da janela para fora, né, da porta para fora da sua casa, seja do animal, seja do seu saquinho de lixo e etc. Tá Exatamente. errado. Então as pessoas precisam avaliar exatamente como que eu melhoro a minha vida com a comunidade. Porque o que acontece, caros telespectadores, hoje nós vivemos cada dia mais isolados, né? Sim, Então nós temos os nossos condomínios, nós temos individualmente os nossos carros, sim, nós temos o nosso apartamento que ficamos ali fechadinhos, né? E nós perdemos um pouco da percepção do que está acontecendo em torno. a volta. Né? Então, nós não percebemos o quanto que a rua está esburacada, o quanto que a calçada está esburacada e suja, o Uhum, quanto que o mato está tomando conta, até o momento em que nós nos sentirmos prejudicados. sim, Né? é verdade. E aí eu começo a ficar cobrando, mas cobrar de quem? Mas se eu não falo com ninguém, né? Eu não sei até quem é o órgão competente para tomar aquela iniciativa Sim, para reparar a rua, para reparar a calçada, para cortar o mato, né? Para recolher o lixo. Né? Então, o que falta claramente é que as pessoas tenham a consciência do que é público, é de todos, é responsabilidade de todos. Né? Uma coisa muito clara também é pichação dentro de ônibus. nossa, isso é um absurdo. Né? Apesar que o ônibus ele é privado, mas ele é de uso de todos. Eles se Exato. esquecem que aquilo aumenta o custo de manutenção, que Uhum. pode aumentar o custo da tarifa. Exato, da passagem, né? Eles não param para pensar que Não, tem esse jogo de raciocínio. Não, vamos lá pichar, porque isso daqui não é de ninguém, porque é de todo mundo, vamos deixar aqui a nossa mensagem.
acredito que tem locais e locais para suas manifestações, não dentro de um ônibus. Exato. Né? Ou se não o sujeito come ali um pacote de salgadinho, de uma pipoca. Olha, a gente toma ônibus, a gente sabe como funciona. Coloca aqui no cantinho, né? Simplesmente esperando o faxineiro do ônibus à noite limpar. Sim. Por que não coloca na sua bolsa, na próxima lixeira que tiver em frente, jogue ali? Exato. Isso não vale só para o ônibus, vale para a rua. Para a rua, Né? Quantas claro. pessoas jogam lixo na rua, né? Jogam latas pela janela do carro? Ou seja, vai passar um gari ali, vai limpar. Eu pago para o gari limpar. Ué, mas você não reclama de outros serviços que o próprio Estado não tem dinheiro para bancar? Exatamente. Né? Então, se você, digamos, mantém a rua limpa, você faz uma economia para o Estado e o Estado pode utilizar esse dinheiro para outras coisas. Sem dúvida. Aí você diz assim, mas aí vai ficar sem gari. E o gari vai trabalhar do quê? Ué, com certeza ele vai encontrar um outro tipo de trabalho. A própria manutenção da rua limpa, porque vai ter poeira, vai ter sujeira, ele vai continuar existindo. Folhas, né? Claro. Né? É para diminuir a imundície, vamos chamar assim, que a gente fala de que o espaço público tem que ser preservado. Lembrando uma coisa, nós demos o exemplo dos ônibus, mas também quantos imóveis são pichados. Né? Eu não estou dizendo aqui, tem que prender, tem que matar, não. Eu considero uma seguinte questão: destruir o bem do outro, recupere e mantenha na condição que estava anteriormente. Exatamente. Porque já não tem espaço para colocar bandido na cadeia, imagine colocar esse pessoal. Então, na medida em que houve o prejuízo, eles reparem. Sem contar, que às vezes as pessoas não saibam, a pichação é um crime ambiental. Sim. Né? Então, como é que ele vai também destruir o patrimônio do outro ou o próprio patrimônio público, sem esquecer que existe, além da sanção legal, que no caso que pode ter esse processo judicial, né? Mas, ao mesmo tempo, ter o bom senso de que ele deva recuperar aquele espaço e pagar a multa, inclusive. Sim, com certeza. Né? Porque ele danificou um bem. Sem dúvida. É como eu vejo muitas vezes empresas, né, comércios, a pessoa pinta a fachada para atrair seus clientes, no dia seguinte está pichado. Quando ele vai pagar para consertar aquilo? Né? E vai sair de onde? Do bolso dele. Isso vai encarecer o produto dele. Então, na hora que eu for comprar o produto do comerciante, eu estou pagando mais caro por conta dessa limpeza que o comerciante teve que fazer na fachada que um pichador provocou. Exato. E as pessoas, às vezes, não raciocinam uma coisa. Não, nós vamos prender. Não, o fato de prender não vai recuperar a situação do dinheiro que você gastou. Exatamente. Então, nós temos que mexer no bolso dessas pessoas para recuperar o estado anterior, seja dos viadutos, seja das casas, sejam das calçadas, sejam dos ônibus. Né? Mas ele não tem condições de pagar. Me desculpe, deu um jeitinho, igual aquela história da pensão alimentícia, não é assim? Sim. Deu um jeitinho, se vire nos 30, como o povo fala. Né? Mas nós temos que oferecer essas alternativas. Nem tudo se resolve com cadeia, porque ele vai ficar preso, não vai pagar, e você, proprietária, no caso, vai ficar com o prejuízo na mão, tendo que fazer 2 vezes. Exatamente, eu vou ter que gastar de novo, né, e eu vou cobrar isso de alguém. E de quem vai ser? Se eu sou uma comerciante, do conteúdo da pessoa que vier comprar o meu produto. Tem que cobrar dele mesmo, exatamente. Não é? E é interessante isso, né, porque além dessa coisa de sujar, né, eu estava pensando aqui enquanto o doutor estava falando, o trânsito é um bom exemplo de como ninguém respeita ninguém. Né? Eu estava vendo uma estatística da quantidade de pessoas que são atropeladas, né, a cada mês, a cada ano. Boa parte dessas pessoas que são atropeladas são porque elas não respeitam o espaço do carro. Né? Então, hoje em dia, nós temos a faixa de pedestres, onde o pedestre deve atravessar quando o semáforo estiver aberto para ele, certo? E o que acontece? Você está dirigindo, um pedestre de repente passa na sua frente. Agora mesmo eu estava vindo aqui para a TV, tinham 2 rapazes andando no meio da rua, conversando calmamente, e eu tive que desviar deles. Então, não existe esse respeito. Né? Onde é lugar de carro é carro, lugar de pedestre é na calçada, moto tem que andar respeitando tanto carros quanto pedestres, por aí vai. Não existe esse respeito entre cada um.
E aí, muitas vezes, você acaba atropelando sem querer uma pessoa, né? E aí vem todo um ônus, né? Porque você deveria ter visto, porque você deveria ter evitado, você como motorista, e nem sempre é possível fazer isso, né? Mas até pegando o gancho desse comentário, e quando o sujeito atravessa fora do espaço, né, da Sim, faixa de segurança, ele atravessa de cabeça baixa, sim. olhando para o telefone celular, Pois é, esse é um outro problema grande. porque tem uma coisa, eu vou fazer aqui até um apelo, aproveitar que a TV ela está em diversos lugares e além disso da transmissão ao vivo, ela fica no site, né? Que exista uma disponibilidade, tá, dos órgãos de trânsito, sabe, Olga, de fazer uma campanha pedestre, não use celular na rua, porque eles jogam toda a responsabilidade para o motorista. É verdade. Você é motorista, Eu você sabe sei, disso, eu eu também sei. sou, tá. Mas colocar para o pedestre, não atravesse a rua de posse do telefone celular e manuseando. Sim, Não ande na calçada de posse do telefone celular. Porque a pessoa simplesmente ela abaixa a cabeça e faz esse movimento, ela perde totalmente a conexão com o com o entorno. entorno, é verdade. É verdade. Né? Então, nós estamos falando nisso no sentido até de evitar, por exemplo, que uma pessoa se esbarre na outra e gera confusões imensas. É verdade, é verdade. Do jeito que as pessoas estão intolerantes, Sem dúvida. né? Hoje em dia, um simples esbarrão pode gerar uma briga homérica. Exatamente. Outra coisa, um determinado veículo, né, vai entrar numa garagem, né? O sujeito está passando na frente na hora que o veículo vai entrar. É, A gente sabe que a calçada é preferência do pedestre, mas ele está desconcentrado sim, naquele momento. Pode gerar também um acidente. E além sim, dos inúmeros atropelamentos, como o caso que você disse, sim. né, das pessoas que elas não estão cumprindo, na verdade, Os pedestres não cumprem a sua parte como pedestres, né, né? e por andar no lugar inadequado, não respeitar a faixa de segurança e, principalmente, o uso do celular em locais inadequados. Verdade. Porque eles jogam para o motorista. Você, motorista, não fale ao celular enquanto estiver dirigindo. Está corretíssimo. É ponto pacífico isso, eu acho que a gente não discorda disso. Sim, Mas também os pedestres também devem ter essa atenção no sentido da preservação deles, sim. inclusive. Exatamente, porque eles estão ali à mercê. Um carro que bater neles vai provocar um acidente. Dependendo da queda, ele pode até se tornar paraplégico, pode até ter problemas cerebrais, enfim, uma série de problemas eternos pela vida fora, justamente por conta desse desleixo, E né? não é só carro, porque todo mundo fala assim, não, eles estão defendendo a indústria do carro. Não, Não, é inclusive o ônibus, a motocicleta, a sim, bicicleta, o sujeito que está andando de skate, qualquer tipo de situação onde o pedestre possa estar correndo algum tipo de risco. sim. E vem justamente de encontro ao que nós estamos falando, né? O espaço público é de todos. E cada um de nós tem que respeitar o espaço do outro também. Né? Então, eu, como pedestre, se eu quero olhar o meu celular, sente no banco, sente na guia, né? Entre num bar, entre na padaria, use seu celular o quanto você quiser, mas quando você for à rua, né, olhe em volta, preste atenção nas pessoas à sua volta. Inclusive, muitos assaltos poderiam ser evitados por Sem conta dessa dúvida, desatenção do pedestre, sem né? dúvida. Nós falamos aqui muitos casos de trânsito, mas isso daqui nós poderíamos ficar falando um dia consecutivamente, como que as pessoas elas não têm essa noção do que é dela, do que é público e do que é privado, né? Vou dar um exemplo também. Participem das escolas dos seus filhos quando eles estiverem nas escolas públicas. Sim, Nós só damos a atenção quando eles estão na escola privada, né? Ah, porque é, ela é melhor, não. Quem faz a escola melhor é você, pai, participando da vida escolar do seu filho. exato. Não é porque ele está numa escola pública que o professor tem que resolver todos os problemas. Uh-uh. Escola não é depósito de criança. Nós temos que lembrar disso. Então, se está na escola pública, também é responsabilidade sua. Acompanhe o seu filho. Acompanhe se ele está se dedicando às atividades. Sim, Acompanhe se a escola está funcionando. Acompanhe se a escola está fornecendo a merenda.
Sim. se ela está fornecendo o uniforme, dependendo do caso da escola. Acompanhe, porque a gente reclama muito, enquanto povo, né, que o governo não faz nada. Né? O governo, gente, não está em todos os lugares. É. Né? Você que mora na sua comunidade deve saber o que precisa e você deve falar o que está acontecendo. Né? O seu silêncio não significa que você está concordando com tudo, mas também os órgãos competentes não sabem o que está acontecendo. Exato. Né? Né? E aquele velho ditado, quem cala consente. Exatamente. Né? E como você bem disse, o poder público não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Sem se dúvida. você observa alguma coisa errada, é sua obrigação reclamar, denunciar a quem de direito. Né? Não adianta eu sentar com a minha vizinha e ficar ali reclamando da vida e do poder público, mas eu tenho que ir atrás. Então, se é um problema da prefeitura, se é um problema do Estado, qual é o órgão, eu tenho que fazer essa reclamação, eu tenho que acompanhar. Para quê? Porque quando você faz uma reclamação, você está exigindo que o poder público tome uma atitude. Né? Ele vai tomar conhecimento do problema e, a partir daí, ele vai tomar uma atitude para resolver. E se ele não resolver, aí sim, você pode buscar a imprensa, pode buscar outros veículos para denunciar que o Estado não está tomando nenhuma atitude. Exatamente. Né? Você colocou isso de uma forma muito didática e muito clara. Você quer ver um exemplo Sim. muito bobo que acontece geralmente nas ruas? Hum. Acabou a iluminação pública aqui. Eu fico achando que a minha vizinha vai ligar na Eletropaulo, então eu não ligo na concessionária de energia. É verdade. E, eventualmente, você pode pensar a mesma coisa. Sim. Só que aí nós ficamos horas e horas e horas e horas sem a energia elétrica. De repente, quando nós vamos entrar em contato com a concessionária, ele fala: nós nem sabíamos, porque afinal de contas a sua ligação é a primeira. Isso já aconteceu comigo, Aí, ó. inclusive. Já aconteceu. Então, não espere pelo outro. O simples fato de acabar a energia, ligue para a concessionária e informe aquilo. Quanto mais o volume de chamadas for, eles vão perceber que é uma situação emergencial. E, de repente, só não é uma queda de energia. Estourou o transformador, eles vão precisar ficar a madrugada toda trabalhando. Sim, sim. Período de chuvas, a mesma coisa, né? Que eles ficam ali. Então, faça isso. Não é porque acabou a energia da minha casa, eu vou esperar pelo outro. Esse problema da energia é de interesse de todos. Claro. Nós estamos falando hoje aqui, telespectadores, do interesse de todos que vivem em comunidade. Sim, sim. Né? Porque na sua casa você deve saber qual é a sua necessidade e qual é a sua possibilidade de vida. Mas nós estamos tratando de pequenas situações que possa fazer você viver muito melhor na sua rua, no seu bairro, no deslocamento do seu trabalho, Sim. ao sair do seu trabalho, ao encontrar com seus amigos, enfim, uma série de possibilidades. Exato, melhorar a sua própria qualidade de vida, né? Porque você ter um espaço público onde todos respeitam o que é de todos é ótimo, porque você vai ter qualidade de vida, você vai saber dos seus limites, você vai saber o que você pode, o que você não pode. É diferente de hoje em dia, que nós vemos é um caos. Né? O lugar onde tem um monte de pessoas reunidas é realmente um caos. Você, por exemplo, voltando na questão dos bares, né, que agora existe aquela lei dos parklets, né, que você coloca aquelas coisas lá que ocupam espaço onde você poderia estacionar um carro, agora tem lá uns bancos, etc. Ou seja, as pessoas, ao invés de ocuparem só o que é restrito a elas, passa a noite, por exemplo, num dia de jogo importante ou numa sexta-feira à noite em frente a um bar. Além das pessoas ocuparem toda a calçada, ainda ocupam o leito carroçável, e ainda você é obrigado a desviar das pessoas. Muitas vezes as pessoas já estão embriagadas. Sem né? dúvida, é verdade. E tudo isso, digamos, você acaba gerando um problema, porque isso vai colaborar para aumentar o trânsito, porque numa via onde você tinha 3 faixas para circular, de repente você vai circular em uma, e aí você vai afunilar o trânsito, vai provocar um trânsito maior. Ou seja, você acaba gerando problemas na vida de todos. Então, o problema de você não saber usar bem o espaço público é que, de forma geral, você acaba prejudicando o outro sem saber. É a mesma coisa quando, por exemplo, acontece um acidente. Você está numa avenida, e aí acontece um acidente na outra pista. Essa pista para ver o que aconteceu do outro lado. Né?
No Japão, por exemplo, é muito comum eles colocarem tapume. Para quê? Para ninguém ver o que está acontecendo, então ninguém vai parar o automóvel para olhar o que está acontecendo. O trânsito vai fluir. Então, é importante você pensar no sujeito que está atrás de você. Né? Muitas vezes, o sujeito está atrás de você, ele está com pressa por alguma razão. Então, ele buzina, pede passagem e você fala, não, vou deixar passar. A velocidade aqui é 30, eu vou andar a 30. Se ele quer andar numa velocidade maior, o problema é dele. Né? Então, se ele vai ganhar uma multa, você não é juiz para dizer que o sujeito não pode andar na velocidade que ele quiser. É a lei competente que vai dizer isso ou não. Então, o que eu percebo é que no espaço público existe justamente essa coisa de eu faço o que eu quero, eu sou o juiz, eu digo o que é certo, eu digo o que é errado e vou fazer do jeito que eu considerar melhor. E isso, infelizmente, né, tem trazido um esvaziamento, inclusive de organizações, associações de bairro, né, Sim. que acabam perdendo também esse senso. Né? Porque, por exemplo, geralmente eles são os grandes porta-vozes dos anseios da comunidade. Né? Só que eles também não sabem qual é o papel do público e do privado. Né? Então, os próprios dirigentes se confundem porque eles acham que o espaço é deles, mas não ouve a comunidade e, de repente, para ser até mais objetivo, né, nesses exemplos das calçadas, por exemplo, né, é público e notório que atrapalha a vida de pedestres. Né? Isso é clássico. Sim. Mas, às vezes, alguns interesses fazem com que as pessoas se organizem para que estas pessoas que coloquem as cadeiras transgridam a lei e não sejam aplicadas multas. E quando a sociedade vai cobrar, não tem resposta, os agentes públicos se fazem de desentendidos. Exato. E aumentando o problema. Né? Então, é muito complicado, de repente, nós falarmos aqui uma situação que isso não está funcionando legal, né? E quando nós vamos denunciar as autoridades, elas fazem ouvidos moucos. Exato. Muitas vezes elas fazem ouvidos moucos. Porque o dono do estabelecimento é amigo da autoridade. Então, ele desmonta naquele momento ali aquelas cadeiras, aquelas mesas, até para evitar a aplicação da infração. Passa as 2 horas depois e está voltando novamente. Exato, exato. Né? Então, o que a gente fala? É para diminuir também a conivência dessas situações. Né? Sim. Porque não adianta nada nós denunciarmos e o poder público, sabendo, não vai agir com a mão de ferro que diz a legislação. Exatamente, porque é obrigação do Estado seguir a lei. Exatamente. Então, se a lei diz não pode, por que o Estado é conivente com determinados proprietários? Se a lei é ruim, discute-se e mude-se a lei. Exatamente. Mas enquanto que existir tal legislação, aplica-se para reforçar que as cidades estão desordenadas, principalmente no nosso país, porque elas foram organizadas assim mesmo ao bel prazer de cada um. É verdade. Não é bem assim? Sim. Né? Então a rua ela é estreita porque alguém teve interesse de estreitar. Nós temos, meus amigos, ruas que o poste é no meio do leito carroçável. Ali no meio do asfalto ali. Né? Que não tem fio de eletricidade, ele passa por cima e não liga nada a lugar nenhum. Né? Porque as coisas são construídas dessa forma. E para dar só um toque também, nós estamos falando de comportamentos, vida social e tal. O que é do governo não é do prefeito, não é do governador, não é do presidente, é da sociedade. Então, se o dinheiro está mal usado, a responsabilidade de perda é nossa. Exatamente, é o nosso dinheiro que está sendo jogado no lixo. Exatamente. Então, não é porque é do governo, porque não é de ninguém, como eu dei o exemplo da escola. Sim. Tá? Se vocês perceberem que aquela obra que está sendo construída perto da sua casa não vai ligar nada a lugar algum, denuncie para o Ministério Público, denuncie para a polícia, denuncie para a prefeitura, mas não seja omisso, porque aquele dinheiro poderia ser usado na construção de um leito de hospital. Sim. E está ali naquela obra, naquele esqueleto que não vai terminar durante muito tempo. E são estradas, ruas, hospitais, o que seja. Tá?
Não seja omisso, não espere tudo da classe política, porque nós estávamos falando agora há pouco, que eles também não estão em todos os lugares, e a gente sabe que tem muita gente que não é flor que se cheire. Sim. Mas eles têm que ser notificados para eles tomarem as providências. Sabe por quê? Porque nós os elegemos e os pagamos para isso. Se eles não quiserem ser cobrados, vão tratar de uma outra profissão. Exatamente. O doutor falou tudo, né? Infelizmente, o nosso programa está chegando ao final. Eu gostaria muito de continuar com esse assunto em um outro momento, porque realmente o que falta, eu acredito, é respeito pelo próximo, respeito pela lei, Respeito né? pela coisa pública. Pela coisa pública. Então, a coisa pública é de todos nós, né? E os governantes, eles estão lá para trabalharem para nós, para seguirem as leis, né, e colocarem as leis em prática para todos, né? Chega de propina, chega de impunidade. Nós queremos um país melhor para todos nós, não é, doutor? Sem Suas dúvida. considerações, por favor. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de vir aqui no programa seu, Olga. Esse espaço é ótimo, é maravilhoso, eu me sinto muito em casa. Que bom. Quando eu venho aqui. E se precisar de mim para uma outra ocasião, para a gente colocar assuntos que sejam de interesse da comunidade, da sociedade, pode contar comigo, né? E a gente faz com amor, nós não somos remunerados, eu acho que as pessoas precisam saber disso. Sim. Né? Nós fazemos todo esse papel para mostrar, enquanto que tem muita gente preocupada com o próprio bolso, dizendo que trabalha para a comunidade, nós fazemos o nosso trabalho de forma voluntária, colocando até mesmo, muitas vezes, dinheiro do bolso, porque também nós não aceitamos esse estado de coisas tão ruins que nós temos no nosso país. Então, mais uma Exato. vez, obrigado. Eu que agradeço, é sempre muito bom ter a sua presença aqui. E você aí que assistiu o programa, hoje foi um programa especial, né, voltado para essa questão de público-privado. Você pode acompanhar esse programa depois nas redes sociais, no meu site, inclusive, olgatessari.com. Quero aproveitar esse finzinho do programa para falar dos meus 2 livros, né? Então, convidar você a visitar meu site, olgatessari.com, com mais de 1000 páginas sobre temas de todos os assuntos relacionados ao emocional. Amor versus Dor, um livro voltado para as pessoas que sofrem com seus relacionamentos, para que elas possam ter uma vida plena e feliz. E Dirija a Sua Vida Sem Medo, que é um livro voltado para todas aquelas pessoas que sofrem com as suas inseguranças, baixa autoestima e que se sentem paralisadas pelos seus medos, para que possam ter uma vida plena e feliz. O objetivo do meu trabalho é apontar caminhos para que vocês possam resolver os seus problemas, ter uma vida plena, feliz, com qualidade de vida. E esse é o objetivo do programa Ajuda Emocional. É um programa mensal, está no ar toda segunda, terça-feira do mês, ao vivo, às 15 horas da tarde, aqui na AppTV. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aí assistindo o nosso programa. Mais uma vez, agradecer ao Dr. Anderson Cruz por ter participado. E aguarde o nosso próximo programa. Quer saber o tema? Vai lá no meu site, lá eu divulgo nas redes sociais Olga Tessari, você vai ficar sabendo qual é o tema do próximo programa. E sempre que possível traremos o Dr. Anderson aqui, porque ele sempre nos orienta muito. Obrigada a todos, um grande abraço e até o próximo programa. Tchau!